Bom dia, Pedro Campos. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. E Pedro, duas coisas ainda a respeito desse assunto que você traz aqui para os nossos ouvintes. A primeira é que toda essa celeuma está acontecendo e reajuste não houve ainda. O que houve foi a reserva no orçamento de um montante para a possibilidade de reajuste dessas categorias. Mas não houve, não tem índice, não tem data, não tem nada. E muita coisa que está no orçamento a gente sabe que não é executada. Então se criou uma crise, por enquanto, por nada. E Pedro, tem cabimento? Servidor que ganha 20, 30 mil reais por mês. Estabilidade, férias, aposentadoria integral, fazer greve, porque o colega do lado talvez tenha um aumento. Me poupe, né? Só olha aqui pro lado, vê pro que tá acontecendo na rua, dá uma circulada pela cidade para ver se tem cabimento uma coisa dessas. Hoje eu queria trazer também aqui um quadro da situação que tem preocupado aqui os nossos ouvintes a respeito da Covid, da gripe, o que acontece no mundo, tentar colocar aqui as coisas em pratos limpos, sem causar alarde, dividindo a informação concreta que existe até agora a respeito disso. No jornal The New York Times hoje, todos os destaques, é claro, vão para a Omicron nos Estados Unidos, já que a quantidade de casos nos últimos dias tem batido recorde, mais de 1 milhão de casos de ontem para hoje, de anteontem para ontem, e esse foi o maior registro desde o começo da pandemia da Covid. Porém, aqui há grandes diferenças do que acontece agora para o que aconteceu lá atrás. Estava lendo essa matéria hoje, Pedro, com alguns dados muito interessantes. O que mais me chamou a atenção foi o seguinte: em um hospital nos Estados Unidos, que atende emergência e atende casos de Covid, eles fizeram ali um levantamento sobre os casos positivos de Omicron e detectaram o seguinte: 65% dos testes positivos de Omicron nesse hospital se referiam a pessoas que deram entrada no hospital por outros motivos. A pessoa não procurou o hospital porque estava com suspeita de ter Omicron, de ter Covid, ou porque estava com algum problema respiratório, tinha algum outro problema. E aí, no atendimento hospitalar, se testou também para Covid. 65% dos casos aconteceram nessa base. E 35% dos casos foram de pessoas que procuraram esse hospital com sintomas de Covid. Isso aqui já mostra uma grande diferença em relação ao que acontece agora com essa nova variante em relação às outras que foram já dominantes no mundo, como, por exemplo, a variante Delta. Há sim uma pressão muito grande sobre os sistemas de saúde, há sim uma disseminação muito grande dessa variante, porém, não há um aumento no número de mortes e não há um aumento no número de internações graves em UTIs ou unidades semi-intensivas. Eu estou falando aqui do quadro que existe hoje nos Estados Unidos, país que hoje é um dos epicentros, novamente, da pandemia da Covid. Isso aqui é importante a gente dividir com os nossos ouvintes para que fique claro que o que acontece hoje é diferente do que já aconteceu lá atrás. As características são diferentes. Essa doença se propaga mais fácil, mas é menos grave. E muitas vezes a pessoa nem desenvolve sintomas. Internações em UTI são raras e o número de mortes se manteve estável nos Estados Unidos, mesmo com a escalada no número de casos. Aqui no Brasil, há uma diferença que acontece agora numa situação que é momentânea também por causa desse surto de influenza, que acabou se casando com a chegada da Omicron no nosso país. O que a gente tem hoje de concreto no Brasil? Nós temos o epicentro da gripe, que começou no Rio de Janeiro, hoje numa situação um pouco mais confortável em relação à gripe. No Rio começou antes e já está passando, o que indica que isso deve acontecer também em outros lugares. Há sim uma sobrecarga nos serviços de saúde, porque há uma grande quantidade de pessoal da saúde afastado por causa dessas doenças. Então há uma sobrecarga agora e uma incapacidade de atendimento rápido. Você sabe, ontem, Pedro, eu estava olhando aqui a fila de atendimento de um grande hospital particular aqui de São Paulo. Eles informam no aplicativo qual é o tempo de espera para o atendimento no pronto-socorro. Ontem à noite era de 7 horas e 20 minutos. 7 horas e 20 minutos no pronto-socorro de um grande hospital particular. Esse hospital chegou a mandar mensagem para as pessoas que são cadastradas ali no seu serviço de atendimento, dizendo o seguinte: a espera está alta, só venha se precisar mesmo. Pense se você precisa procurar o hospital agora, porque está lotado.
Isso está acontecendo aqui. Em Belo Horizonte também há uma demanda muito grande, já com a incapacidade de atendimento de leitos fora da emergência. É o que a gente tem nesse momento, uma demanda maior e uma sobrecarga das pessoas que trabalham na saúde. É importante dividir essa informação com os nossos ouvintes, porque claro que a preocupação ocorre. A gente já tem sido gato escaldado no que aconteceu aqui nos últimos tempos. E agora a preocupação é diferente, porque é uma doença que se propaga mais, mas com menos gravidade. E isso é uma boa notícia. E eu quero repetir aqui o que disse a pneumologista Margarete Dalcomo, entrevistada aqui pelo Grupo Bandeirantes, falando a respeito dessa nova variante. Para ela, essa variante Ômicron significa a possibilidade de fim da pandemia, já que vírus respiratórios costumam evoluir dessa forma. Eles se tornam mais dissemináveis e menos graves. Se a gente olha lá para trás, quando começou a pandemia para hoje, o quanto já mudou, o quanto já mutou esse vírus, é muito grande a diferença do que acontecia lá atrás para o que acontece hoje. E hoje, no Brasil, com boa parte da população vacinada, a nossa proteção é maior. Nos Estados Unidos, segundo os médicos, também nessa matéria que eu estava lendo hoje, o que se diz é o seguinte: hoje, hospitalização em semi-intensiva ou unidade de terapia intensiva é basicamente para aquelas pessoas que não se vacinaram. E ainda bem que esses casos são raros aqui no nosso país. Você está aqui no Jornal